continuando, ele pediu para acelerar um pouco. Na Holanda foi incrível, porque teve muita oferta de aula, cata, deu classe, eu assisti tudo, era muita informação. Depois o Stockhausen ficou lá fazendo curso, era muita coisa que acontecia. E eu lá e viajando, lá para o outro, mexendo. E aí no verão, eu fui com uma namorada, que ela lá, ficamos um mês viajando. E comprando um carro, viajando para a Europa, né? E voltei para lá. Eu ia voltar para o Brasil, porque eu tinha acabado a bolsa e eu não tinha me preparado para ficar 2 anos, ou mais tempo lá. E então, eu ia voltar, tinha um primeiro, eu tinha acabado de gravar esse disco, ia lançar o disco. Eu tinha lançado quando eu estava fora, né? Não lembro se acho que foi quando acabou de gravar o disco, eu tinha ido lá. E aí a gente, eu volto lá, tem duas cartas. Como quando eu voltei lá, tinha uma carta lá no chão, tinha 2 cartas. Peguei a carta que por acaso eu li a segunda primeiro. A segunda, a última que eu tinha recebido, ela disse, infelizmente, como o senhor não respondeu esse mês, andamos os 30 dias, então não podemos, não está mais válido nosso convite de dar aula na Unesp, dirigindo um estúdio de música acústica. Abri a primeira, tem a carta, senhor, fomos informados de que seria um prazer se o senhor pudesse pegar, dirigir um estúdio lá, no lugar do quadro, eu não sei como é que é os termos, aquela senhora que era a diretora lá, que depois virou freira, né? Ela muito simpática, escreveu lá. Fiquei, meu Deus, perdi a chance de voltar para o Brasil com um emprego, né? Aí voltei para o Brasil e o Premier, que estava lá desenvolvendo, em 82, e eu me matriculei para o curso de mestrado na ECA. Eu não me lembro se eu tinha matriculado em regência. Quando acabou, eu fiz ainda as matérias de regência, e eu não me lembro se começou o mestrado, para fazer as matérias do mestrado, já em 82 ou em 83. Acho que em 83 começou. Então tinha essas matérias aqui, na pós-graduação, tinha feito algumas matérias, e tinha as aulas, que a perspectiva que não podia. Em 82. Em 82 eu fui lá falar com ela, agradecer para ser enviado o negócio. Fala com a diretora do departamento de música. E ela simpatizou comigo. Falou, que pena que nós vamos. Eu vou me procurar fazer uma forma que o senhor seja contratado. E lá foi mesmo em 83, comecei a dar aula, em março. Não lembro como é que foi o trâmite com ela, mas quem tinha ficado com o estúdio, não sei como é que, porque eu não sabia quem estava, acho que um colega, não sei como é que foi, precisava olhar isso aí. Mas aí eu entrei em março, dando aula na Unesp, mas eu dava. O estúdio tinha se transformado num lugar de serviços, ia fazer cópias, não tinha mais matéria de música eletroacústica. O Conrado Silva, quando foi mandado embora, que descobriram que ele tinha se envolvido com o movimento lá, político no Uruguai, e aí imediatamente mandou embora. E aí ficou, ele estava dando aula na Marcelina, né? Eu não sei se ele continuou, como foi, mas a gente não tinha mais Marcelina. Num buraco lá embaixo, tinha lá os aparelhos e tinha toda a matéria de composição,
harmonia, essas coisas para fazer. Eu peguei firme, peguei matéria que eu de harmonia, o livro do Schoenberg, fizemos, e fundamentos da engenharia do som. E aí fui, pouco a pouco, transformando de novo no que era o laboratório de música eletroacústica. Teve uma época de mudança de matéria, eu tentei fazer o nome voltar, não sei como é que foi feito lá, mas pouco a pouco voltou, e havia momento lá dos estudantes também que não estavam satisfeitos com o curso de composição que eles estavam recebendo, com harmonia, e então tinha uma tensão lá em relação a pessoas que nacionalismo musical, que não, hoje em dia você nem pode imaginar que tinha significado. Mas, enfim, eu estava naquela rola tentando com os alunos fazer apoiar os alunos, como fosse possível lá para mudar, e foi mudando pouco a pouco. E eu comecei um grupo de alunos que estavam Sulkowski, Anselmo, e tinha uma série de alunos que começaram a trabalhar no laboratório, e aí eu tenho um material, e seria legal juntar isso aí e mandar para vocês. Seria ótimo. Fotos, tem um programa, né? O que tinha de equipamento? Equipamento tinha nada. Só alguma coisa, os gravadores, e tinha um problema que tinha uma pessoa que tinha sido encomendado um sintetizador e coisas, e não tinha sido dado. Aí isso não se sabia. Aí eu fui remexer tudo a papelada lá e falei, não, eu quero isso de volta. Eu quero as coisas de volta. E a gente pediu o cara que fazia. Falamos com ele, apoiamos ao meio gente que ajudasse na indústria. Teve lá o cara da Janine, ele também ajudou. E a pessoa que estava devendo entregou os módulos. Ele fez até que bateu o dinheiro lá que eu tinha recebido. E foi legal, porque ele ficou satisfeito também. E você lembra quem que fez isso? Eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Que foi uma coisa legal. Que estava lá. E aí estava subitamente, a gente tinha os módulos normais feito lá. Era difícil, naquela época custava 100% imposto, né? Você comprar coisa. E aí, analogicamente, a gente tinha um começo. Tinha mixer, tinha ao vivo, caixas. A gente começou a se apresentar com essa coisa básica. Fazia um pouco de coisa viva, uma coisa gravada. Isso aí devia estar no arquivo, mas eu não sei se está. Eu já falei com o Anselmo. O que eu tenho eu mandei de volta para as pessoas, né? Quando eu tenho cópia. O Anselmo já tem a cópia dele. E aí ficou. Eu desenvolvi lá e tentei. Comecei a fazer nas férias curso de música eletroacústica que vinha de fora. Acho que 2, 3 vezes com apoio da Philips. Eles tinham lançado uma coisa estranha, que é um CD, em 83, começaram as primeiras coisas digitais, não tinha, né? E aí a gente comprou uma parte analógica que dava para fazer alguma coisa, já tinha que passar para a parte de digital, e existe na Unesp um centro, né? E nós fomos lá, e lá teve uma discussão, igual meus colegas falavam assim, mas
que um cara precisa de computador para pesquisa, não sei onde, mas numa padaria, no supermercado, nunca vai ter computador. Para que precisa de computador para a discussão, né? O pessoal ficava discutindo que caminho devia tomar informática, né? Seria se usar computador. Na música fica uma coisa assim estranha, de achar que ia servir para alguma coisa. E aí a gente foi entrando naquela com lei que possibilitava através de Manaus ter material. E eu queria construir os módulos, ter os módulos. Eu acho que tem lá ainda, né? Chegou a ver? Cheguei a ver quando eu era aluno, mas acho que... Aqueles módulos? Depois sumiu tudo. Mas tem fotos, a gente pode olhar. E aí eu comecei a pegar compositores lá nesses cursos. O Rodolfo César, diversos compositores foram lá e fizeram onde eu entrevistei. Eles estão entrevistando aqui e aí fizeram contato com o pessoal do Rio e outros. Aí eu pensei em, isso já era 87, no doutorado. Como é que eu ia fazer com o doutorado? E aí eu olhei, tinha a possibilidade na Holanda, em Berlim. Então, em 84, eu assinei uma bolsa do CNPq, eu fui para lá e fiquei no IFCAM, no verão, um curso lá, com o David Wessel, que era né, ele era o diretor, e no qual o Manoury estava lá, que eu conhecia daqui, e tinha um cara lá também, Puckett, que estava fazendo, o Miller estava fazendo para ele a música, me apresentou e eu fiquei amigo do Miller, né? E a gente, depois eu com ele para Viena e tal, e é o cara que fez o negócio todo lá, super famoso. E aí sempre trabalhei com ele e via as peças do Manoury lá e aí eu decidi ir para a Áustria. Porque na Áustria a dificuldade, e que até hoje existe, é que não é como aqui, nem como nos Estados Unidos, que existe o curso não existe o curso de doutorado em composição. Isso era para mim mortal, porque eu não podia trabalhar com composição se eu fosse fazer um doutorado. Então eu reconheci essa parte do curso de música, como pedi para você ver o curso de musicologia que tinha na universidade, que ainda tem lá na Universidade de Viena, que era separado, e agora tem na nossa universidade. Tá? E é aquela musicologia clássica dos Balcãs, eles falam, que as coisas. Mas eu não tinha jeito, porque não tinha doutorado na universidade. E a vantagem de lá é que o estúdio era um estúdio muito liberal. O Kaufmann, que dirigia, dava mesmo possibilidade de trabalhar lá. E foi para mim, porque eu tinha lugar, por exemplo, em Colônia, você tinha estúdio uma vez por ano. Você fazia o curso de doutorado, ia um mês, uma semana. Não dava para fazer isso. Eu precisava dos aparelhos. Né? E aí eu pedi bolsa e recebi para fazer o curso. Fiz o curso de música eletroacústica lá na universidade. O curso de musicologia que eles me deram matérias para fazer, que não tinha nada a ver com eletrônica, né? Mas me deram uma música, tinha uma que era sobre Bossa Nova. Tinha de Bossa Nova, um cara de Bratislava, né? O curso sobre Bossa Nova. Eu tinha que pegar aqui, como é que o Astrud Gilberto fez a batida da Bossa Nova? Fala, não, Astrud Gilberto, eu pensava, né? Eu falo que o Astrud Gilberto não é, não, é difícil. Mas aí eu tive uma série de matérias que eu tive que fazer, todas aquelas matérias de organologia, de música
sistemática, eu fiz tudo aquilo lá. E prova, o nome dos membros, na corte de Tai, que tipo de símbolo na Idade Média usava. Eu tinha memória fotográfica, estudava aquilo lá, não tirava nota, mas passei, né? E fiz a matéria toda. Mas tive uma dificuldade que o meu orientador morreu, que era o Paz, um orientador excelente. E nesse ínterim, teve um caos aqui no Brasil. Eu recebi da CNPq uma carta que era triste, dizendo que tinha desaparecido, que o órgão tinha sido englobado dentro de uma outra coisa, que eles não podiam mais se responsabilizar para a gente. Tinha um filho, tinha nascido. E aí a gente estava numa situação negra lá. Fui entrar no Banco do Brasil, um empréstimo. Falando que o Banco do Brasil não tinha mais qualidade de banco. Virou uma financeira. Não tinha mais. O dinheiro que estava lá, a dificuldade de usar. Aí, ao mesmo tempo, eles tinham me dado oferecido para dar aula lá no instituto. Era o ano de 90. Eu fiz o curso de engenheiro de som lá também, que tinha, fiz 4 anos, 2 anos de eletroacústica, 2 anos de engenharia. Terminei, e aí eu entrei. Entrei e fiz a carreira de professor lá. E aqui eu escrevi, pedi na época para eles escreverem para o Itamaraty, propondo que eu ficasse lá e que eles poderiam fazer para aqui. Porque eu tinha ficado lá esses anos pela Unesp. Só que, quando eu fui, a Unesp não tinha esse contrato de fazer de retornar ao Brasil. E quando eu estava no meio do curso, a Unesp falou que eu tinha que fazer desde o começo o contrato. Eu tinha saído sem voltar mais. E aí, agora, quando eu faço? Se eu parar. Então eu fiz, esperei, não teve resposta nenhuma, eu fiquei lá e comecei a carreira lá, de professor, e foi reconhecido como doutorado, né, o que eu fiz musicalmente, lá, as minhas peças. Mas eu fiquei com... E não reconheceriam se eu fizesse musicologia. Essa é a dificuldade. Então a gente tem essa situação lá, que não tem o curso de doutorado em composição. Então eles começaram agora, e tem diversas pessoas, artístico. Você tem o mestrado, o doutorado artístico e tem o científico. São 2 coisas diferentes. E está se desenvolvendo desse jeito. Eu não sei o que vai acontecer. Vai se desenvolver. Eu vim várias vezes, fiz vários projetos, sempre meu nome estava aqui, eu tentei conversar lá na Unesp, como é que a gente poderia fazer algumas coisas, nunca mostraram vontade de falar sobre isso, e ao mesmo tempo o Flor. E aí o Flor pegou e está desenvolvendo lá o estúdio, e aí para liberar de vez o negócio, eu larguei e o Flor continuou lá. Porque ele estava me substituindo. Né? E agora eu comecei a fazer são 10 anos a carreira,
Quer dizer, são 4 anos provisório, depois você faz relatórios, tudo, recebe uma prolongação, e aí 10 anos você fica por assistente. Quer dizer, não chama fica adjunto. E eu, então, mas infelizmente, 14 anos com Parkinson, que voltou essa coisa, eu vou ter que encerrar em 65, quando eu tiver 65 anos, eu espero, a minha carreira. Que é o ano que vem? Ano que vem. A gente tem um programa de 3 anos, eu tenho de matéria, né, de folheto de aulas, e eu renovo sempre, e é baseado no que você determina que repertório, eu estou trabalhando no repertório. O repertório que eu vou fazer, e esse repertório que é história, eu tenho esses 3 anos. A teoria e a parte de análise baseada no repertório. Eu acho fundamental essa ideia de pegar um repertório e a partir desse repertório você trabalhar a partir de teoria e de análise. Não o contrário, né? Você viu uma coisa teórica, se é possível, e procurar na prática pegar uma coisa existente, um período, não sei o quê. Então, em relação à música brasileira, eu acho que quando eu fiz, tinha qualificação, né? Eu fiz a qualificação antes de ir para, ou durante, quando eu tinha acabado de ir para a primeira vez, porque eu ia e voltava lá, e eu fiz a qualificação, que é esses mesmos, e o Vili já veio com comentários, coisas, detalhes da obra dele, que ele não via como uma música, ele via como uma performance, naquele kit. E tem dificuldades que tinha. Aí eu comecei, eu tinha uma grande parte sobre a música popular, que eu quero falar rápido, porque ninguém comprime. Em termos de música popular, eu pensava em desenvolver, por exemplo, o bumbo da bateria é um instrumento eletroacústico, né? Que se ouve na bateria que tocada. Não existe, você não ouve uma bateria que não seja com microfone, né? Hoje em dia, aquele pof que tem, né? Tem gente que ouve o bumbo de bateria e fala assim, que instrumento é esse? Só ouve com microfone. A voz, a música da bossa nova é uma voz, é uma coisa. Então tem todo esse negócio. E isso é difícil, eu percebi que ia ser um buraco sem fundo no trabalho. Então eu retomei, quando eu estava já, tinha partes sobre a música popular, que eu queria pegar, também com a atuação do pessoal do lado de Brasília, o Rosella e o Duprá. Eu falei, eu vou entrar num buraco, porque não tem a base para desenvolver esse assunto. No Brasil não tinha suficiente nomenclatura. E eu mencionar isso vai ser já uma coisa. Então eu defini, eu tenho que definir o que é música eletroacústica. Se eu definir qualquer coisa gravada com música eletroacústica, não vai ser. Então, música eletroacústica é a música que utiliza o meio eletrônico criticamente. Né? Foi a minha definição. Então, com isso eu tirei aqui, só reproduz, etc. Mas eu acho que esse não é um ponto fácil, esse de você. Mas eu acredito que tenho visto muitos colegas que desenvolveram isso aí na sua parte e que conseguiu, tem exatamente o que precisa, né, para desenvolver. Por exemplo, em termos de microfone, de bossa nova, você tem que fazer a história do microfone, tem que fazer todo o que representa o microfone, né?
E aí você tem que ter essa parte semiótica, tudo, que não é fácil. O que é uma voz que você ouve? Uma voz é uma visão, né? Deus falando com você. Sempre foi, né? Agora não, você está acostumado que é um cara lá falando, no alto-falante. Se Deus estiver falando com ele, você pensa, está falando no alto-falante. Nós temos um outro, e a voz de perto, essa relação da voz com o microfone, é uma coisa que se perdeu muito no rádio. Mas você ficava, a pessoa lambendo o seu ouvido, é uma coisa que é delicada, né? E a gente é meio sensível com a distância que tem o som, como é que está relacionado, como é que vai, né? Então isso é uma coisa que tem que ser. Então tem que ter a parte sistemática toda desenvolvida, eu diria, para conseguir. Não tinha ninguém naquela época que escreveu sobre esse assunto. Vou só ver agora, né? Pode ser que eu tenha pulado alguém, mas eu não recordo. Você sabe? Ainda hoje, se você for olhar a documentação sobre aquele período, ela é muito escassa, né? Como é que você fez a dissertação? Baseado no seu contato com os compositores, você teve acesso, que material você teve para construir? Bom, naturalmente eu explico na introdução, né? Eu peguei 3 referências que naquela época eram bem fortes, que é a enciclopédia, Marcones, né? A enciclopédia, o trabalho do Neves e mais um, eu acho que é do Vasco Maris, não tenho certeza, que eram mais ou menos paráfrases um do outro, né? Falavam a mesma coisa e tal. Então, o que era comum a esses 3, eu nem dei referência, da onde eu tirei, que tinha nos 3. Agora, quando tinha específico, eu dei. E aí eu baseei nisso, foi uma análise das peças. E a análise das peças é um método que eu uso de análise lá, que é assim, eu ponho a peça lá, no momento que eu tenho tempo para escutar, tem que ver, você senta lá, é duro, né? Você tem que programar lá, escutar aquele negócio, prestar atenção até o fim, né? Você fica lá. Eu anotei a primeira coisa que vinha na cabeça, naquele negócio. Ou não escrevia, mas tentava lembrar. E ficou, esse papel guardei. Isso foi uma coisa que o Vilas ensinou a fazer. Quando a primeira que fazia, ele punha a aula, depois mandava escrever, pegava às vezes, né? Não sei se ele tem ainda com ele. E aí, isso eu acho importantíssimo. Você tem, depois, mais tarde, eu voltei a essas peças. Mas eu vou dizer, aí eu peguei sistematicamente, fiz o que eu queria, comparei o que eu tinha, mas essa primeira escuta, sem ler coisas, sem se informar mais sobre a obra, né? Agora, eu tive sorte, por exemplo, porque o Antunes veio para cá, eu tive longas conversas com ele, no corredor da época, eu estava lá fazendo, me inscrevendo para fazer a qualificação, de repente passou o Antunes na minha frente. Aí eu falei, tudo bem, cara. Eu peguei e falei com ele. Mas mais tarde, tinha gente como Richter, né? Tinha um compositor que do Rio Grande do Sul, no Canadá. Você não tinha contato com ele. Quando eu conheci o Richter, então essas pessoas, eu dei o escrito que eu escrevi. Mas eu já tinha feito. Mas e minha satisfação foi que, normalmente, o cara ficava, batia as coisas que ele tinha pensado no que eu fiz, né? Então, essa descrição, que era só uma primeira análise, né? Que eu transcrevo lá, e eu tentei fazer é que não dá para ver, talvez, você tem que analisar, porque está tudo corrido o texto. Teria que dividir o texto, acho, ainda mais, para ficar claro a metodologia. Quer dizer, aí está lá, técnica por técnica, eu tinha uma conclusão aonde que foi usado no Brasil, né? No Brasil não tem, a gente só tem técnica assim de... É interessante os compositores, como como eles utilizaram o que eles tinham,
recursos na hora. Aí eu falo, volto, você vai na parte que introduz o efeito e vem assim. Eu tentei isso sistematicamente. Esse trabalho, do jeito que é formado, eu tinha muita vontade de o pessoal lá do grupo inglês, Ears, eles usam como portal em português, né, do banco de dados dele. Então, se você pega o português, ele pega um nome, ele dá na minha peça, já abre assim, e tem toda a informação sobre as peças, etc. Então, 3 partes, né? Primeira, história, lógico. Segunda, a parte sistemática. E a terceira, um levantamento de todas as obras que eu tinha ouvido falar numerado. Né? E ali é difícil, porque eu usei o sistema usual, vocal, instrumental. Levantamos o número de obras aí, não sei quanto, 1000 e poucas, né? Em 25 anos. Quer dizer, a música eletroacústica estava forte no Brasil, você pode dizer. E o resto foi para mim jornais, né? Quer dizer, eu tenho eu escrevo isso, que normalmente o que se encontra são sobre concertos que vai ter, mas essas informações são sempre nada, porque eles falam o que vai acontecer, mas não existe nenhuma que fala sobre o que aconteceu. É muito raro que o cara fale. Teve um concerto ontem, ele tocou tal coisa, mas em vez disso, você não sabe, mas você fica curioso. Assim, quando dava, eu perguntava para o compositor. Mas eu não fiz, eu não me correspondi com o compositor. Não? Não, durante. Eu não fui atrás do compositor. Se ele encontrava o cara, eu falava. Mas eu não escrevi. Eu acho que isso é uma coisa difícil. E fazer entrevistas com aquele trabalho que eu fiz, com aquilo que a gente fez na época, mudou minha ideia de. Quer dizer, eu acho que entrevista é uma coisa muito. Ser feita com muito cuidado. Você pegar um compositor, entrevistar, porque é uma coisa que te leva muito longe e você tem dificuldade depois de chegar a um ponto que você quer. Eu não recomendo meus alunos, eu nem tenho muita gente de mestrado lá a fazer. Tem que estar nos pontos muito determinados e não deixar ele falar mais. Estou lá um pouco tempo. Vocês falam um pouco já em Viena, né? Esse envolvimento com a Sociedade de Música Eletroacústica lá, os projetos mais recentes. É incrível, né? Quando eu cheguei lá, era uma sociedade que mudou. Nesses 40, 30 anos que eu estou lá, mudou muito. Quer dizer, agora, lá era um lugar muito especial em relação a meios e se desenvolveu muito em um ciclo, pequeno ciclo, e é pouca gente. Quer dizer, você tem 8 milhões de pessoas no país. Em Viena tinha, no começo do século XX, ela tinha 2 milhões de habitantes, né? Em 1900. E agora tem 1.800.000. Quer dizer, porque era a capital, né? Tinha o império. Você vê, você tem contato direto com as pessoas. E eu com esse nosso Montessori, você tem esse problema, se você lê, quem fez a ortodoxo Montessori, ele entra num grupo lá, conversa, de repente é ele que está organizando o negócio. Né? E foi o que aconteceu. Eu entrei, uma semana depois, eu estava num concerto que era do Wien Moderno, uma série que tem lá, e o Cláudio Abbado veio conversar comigo. E eu entrei no negócio. Eu comecei a ir nos concertos. Então, e aí eu fiquei vice-presidente da Sociedade de Música Acústica e aí virei presidente. Eu fui até
há um ano atrás eu fui presidente da sociedade. E aí fizemos muitos projetos. E o que era interessante na época é que tinha a coluna, né? Tinha a cortina de ferro lá. Então você tinha Bratislava, que é a capital da Eslováquia, a 60 quilômetros. Depois tinha Braga, né? Budapeste, tudo perto, 400 quilômetros. Então eu comecei a fazer, comecei a trabalhar junto com esses estúdios. E eu fiz 7 anos, eu fiz é uma coisa que eu sempre, dentro dessa ideia de que vocês tinham que fazer trabalho de time, eu achava que a música eletrônica ao vivo requer uma outra atitude do que quando você faz um concerto normal. Você tem que desenvolver lá no lugar a peça. Tem que ter pelo menos uma semana para trabalhar a peça e não chegar lá, montar e tocar. É impossível você conseguir fazer alguma coisa com músicos que você não conhece e etc. tão rápido, né? Então eu fiz um festival com a rádio de Budapeste, 7 anos, chamava lá num lugar chamado Chava, festival de Chava, e era na época que tinha acabado a transição, um pouquinho antes, do comunismo para o capitalismo, né? Então eles não sabiam mexer com as coisas, a rádio, nunca para gravar uma fita, pedia fita, então pedia aquilo. Não tinha dinheiro, não tinha orçamento. Eles ganhavam tudo que eles precisavam. Então, eu com a sociedade, com o dinheiro da sociedade também, a gente fez lá num castelo, que agora é conhecido por causa daqueles filmes que ela era uma espécie de Elisabetta, que a condessa lá era uma espécie de vampira. Ela se banhava no sangue das meninas nesse lugar. E a gente fez em 7 paredes lá, e a gente fez nesse castelo uma vez por ano. E ela não ficou mais bonita, né? Elas têm lá. Mas tem uns filmes C americanos aí de horror que se passa lá. E aí a gente tinha lá uma orquestra, um ensemble excelente da rádio, músicos, cantores famosos, que ficavam lá com a gente. Fazia um fórum de compositores, e aí no último dia, nos últimos 2 dias, a gente apresentava peças. Isso foi um marco, começou a vir gente no mundo inteiro lá, e aí até que foi ficando mais caro lá, as coisas foram ficando mais caras, e não dá mais para manter o festival. A gente usou aquela cratera onde fiz tem um filme de animação também, que se passa naquela cratera, preciso ligar lá o nome, e é interessante quer dizer, então, esse aspecto também de como você desenvolve. Por exemplo, a partir de então eu uso música, eu ponho o regente, que se ele tem um ensemble, junto com o técnico, onde o técnico fica no melhor lugar para escutar a música. Não tem sentido você pôr o regente no palco, não ouve nada, né? E eu fiz, por exemplo, agora em Roma, com as minhas peças, com o regente no meio, e ele achava, aqui você está pondo eu, aqui no meio, falava, segue, aí dá para ele reger, mas ele no palco não dá. Quer dizer, é uma coisa fundamental, desenvolvemos lá esse tipo de coisa. E à noite lá, foi intensivo com eles. A música, então a nossa sociedade teve esse aspecto, e tem a parte de rádio, que é muito forte, que é a Kunstradio, que foi desenvolvido por Heidi Gundemann, e ela foi nos nossos estúdios que ela fez a maioria das peças, porque na rádio não tinha estúdio. Então a gente tem essa colaboração com ela. E tem outra coisa interessante, que a Áustria era um monopólio, os meios de comunicação eram um monopólio do Estado. Então tinha 2 rádios só do Estado, e ela era para
a rádio clássica era para a educação da mulher em casa. Quer dizer, não era para isso. Então, a mulher que ficou sozinha em casa, lá, enquanto o marido trabalhava, se educou com a rádio. Mas é um altíssimo nível de programas que tinha na rádio. E de arte, de cultura, de coisa, que era com essa ideia. E tinha uma rádio popular que tocava música, mas também dentro de um esquema. Programa infantil, uma vez eu fui para Estados Unidos e aí falaram sobre o programa. Tinha um cara que tinha meia hora de uma rádio dedicada à criança. Lá na Áustria tinha manhãs na televisão, era para as crianças. Então ficava a criança assistindo, se tivesse lá no dia, fim de semana, né? E durante a semana à tarde. Então eram horas que ficavam fazendo criança, trabalhando com crianças, desenhos animados, tchecos, coisas de alto nível que tinha. Bom, aí tinha rádio. E ao mesmo tempo a insatisfação das pessoas por esse monopólio, né? Porque eles queriam ter chance de trabalhar. Então a gente fez uma rádio pirata lá, que foi também muito importante para o desenvolvimento. Mudou lá. Na época a gente escondia a rádio lá e tinha um jeito, tinha que sair correndo se alguém chegasse com um caminhão. Tinha uma pessoa que ficasse sempre lá e levaria a rádio embora. O emissor, era uns metros lá. Mas, vamos lá. E esse pessoal que hoje em dia tem as rádios, os diretores das rádios, todos passaram lá quando eram jovens por essa discussão que a gente levou lá. É interessante isso. E eles aí fizeram a pior rádio que eu tinha fazer. Fizeram um vitrolão lá. Até eu brigo com a. Tinha ideia, eu ponho 5 segundos de som, aí pode fazer assim, eu quero fazer uma semana, vai tocar com o nosso pim. Aí eu quero fazer isso. Depois, quando eles ganharam os direitos, afinal, aquele pessoal põe a música comercial. É o que não tem nenhuma. Tem algumas rádios que ainda fazem alguma coisa, mas não. Por exemplo, tem uns que transmitem um nerd, então eles põem lá um negócio, mas não. Você tem a possibilidade de fazer uma coisa ao vivo. Ao mesmo tempo, os alunos de lá têm uma cena grande que desenvolveram, que fazem programas fixos, uma vez por mês, e agora vai estender internacionalmente também. Então a gente tem uma atividade. A música eletroacústica, quando alguém chama a música eletrônica, a eletroacústica da Áustria, CD é bem vasto. E eu tentei por a parte de música popular também, mas o pessoal de música erudita tem dificuldade. Eu não consegui fazer isso. Inclusive, no nosso estatuto não prevê que pessoas de música popular possam pertencer à sociedade. Mas, vocês usam uma nomenclatura, inclusive? Tem, chama U-Musik, que é Unterhaltungsmusik, e Ernstmusik, séria, música séria e música. Isso aí é uma nomenclatura alemã que você fala, sabe? Por exemplo, a gente pergunta assim, Brecht vai ser Weil, vai ser Musik oder E-Musik. Era originalmente U-Musik, Unterhaltungsmusik. Isso tem. E a gente batalhou, as sociedades também tem na Europa, a gente trabalhou. Porque aconteceu o seguinte, nós formamos uma outra sociedade internacional, porque a situação era muito na mão do grupo de Bourges, de música eletroacústica. E a gente saiu, todas as sociedades se agruparam em torno de nós. Mas aí a gente estava errado, a gente sem ter tido uma coisa assim, tentar ficar informal, não deu certo. E o Konrad Böhmer, que era o presidente, acabamos desistindo desse projeto desse jeito. Eu trabalhei com o Ostrom, também do Unesco, que é muito importante, que ainda existe,
esse hostel uma vez por ano faz. Você conhece isso aí? Tem um hostel uma vez por ano de música eletroacústica e toca todas as músicas, manda as rádios. Eu fiz uma vez, quando foi 50 anos de música eletroacústica, da fundação do GRM, a gente fez com a orquestra de alto-falantes do GRM, levamos lá para Viena e fizemos 2 concertos por dia durante uma semana lá, e aí o hostel ao mesmo tempo e que é o congresso dos músicos, foi uma coisa gigantesca, em 98, chama Electrocomplex, e ainda fiz mais 2 anos. É muito ativa, né? Quer dizer, eu tenho aí a última produção, que são 30 compositores em 4 CDs. A gente tentou fazer em número numérico, 34. 30 compositores em 4 CDs. Que dá uma boa ideia da variedade. Isso é um projeto da sociedade. É um projeto da sociedade. Mas esse negócio de compositor é uma coisa séria, né? Você vivendo de música, quer dizer, realmente quem inventou o compositor foram as sociedades de concertos, né? E engraçado que também 70 anos de repertório, e o repertório é sempre, geralmente 70 anos para pagar mesmo. Quer dizer, eles tocam música, ninguém toca música de compositor vivo, né? Onde foi na França e na Inglaterra começou a existir compositor, porque se não é auto-intitulado compositor, né? Tá? Se auto-intitula compositor, essa atividade, mas ninguém sabe o que é essa atividade, na verdade. Então, interessante. E nós, que é interessante, a Thalie, sobre isso, um bom. Sim. Bom. E aí, depois dos 65, o que vai acontecer? A gente precisa ver, né, como é que a Europa está mudando rapidamente, o mundo todo. E a gente, que em 81, eu comecei, na verdade, a trabalhar com informática, né? Desde 81 tenho estado sempre. A gente vê que certas ideias foram. Quase todas as coisas que a gente pensou como no modo, nos últimos anos, foi consequentemente desviadas para uma direção que bem consequente, que a pessoa tocou em relação a guardar material, transmitir materiais, tudo está sendo posto numa situação, a gente tem que tentar ver achar que é estão tentando fazer contra o ser humano, não, mas é o que acontece, né? Então o que a gente sente que tem grupos se juntando e pondo junto um material que eles nem sabem o que acontece. Por exemplo, a gente pode dar o que o Puckett desenvolveu, o software lá, o cara compra aquilo lá e de repente não tem mais interesse em porque quantas pessoas usam? Sei lá, 1 milhão de pessoas no mundo. É muito pouca gente que usa isso aí. Então Max, de repente não ia desaparecer, não ia ter mais, porque eu comprou lá, pertence aqui lá. Olha, a gente olha livros que tinha Leibovitz, um livro de eletrônica, tudo na sala aberta, foi comprado por outro, ninguém sabe o grupo que comprou sala aberta. Eu estava direto em contato, porque eu tinha contato direto com o Schenak, né? E a gente fez lá, quando eu tinha 70 anos, o Radostan, que era do Sala Aberta,
veio fazer, eu sabia, agora ele está aposentado, eu liguei para o Rádio Sudeste. Todas as coisas estão arquivadas lá e ninguém sabe mais o que vai acontecer. Não existe livro para comprar, você não tem mais. Então, a gente acreditava que ia ter sempre lá alcance, que era coisa standard, não existe mais. A gente procura algum método, aqueles que compram. E a gente vê que a música agora na internet, que a gente achava, vai ficar sempre livre, né? Eles montaram um esquema que proíbe, por exemplo, que eu cante Luísa, que é a música que eu queria falar sobre isso, esse aspecto, porque quando comprou, depois da guerra, se decidiu usar o gravador como meio de montagem, né? E foi nos Estados Unidos, aquele cara, como é que fala, Natal Branco, que canta o cara que canta, o cantor pop, esqueci o nome, americano. Michael Jackson. Não, o mais velho. Sinatra? Não. Bom, desculpa, não lembro o nome dele. Bing Crosby. Bing Crosby. Ele olhou e falou, vamos tentar com o gravador. A gente manda para West, Leste, vamos ver. Mas dá? A gente tem as máquinas aqui que a gente pegou lá na guerra, né? Tinha acabado, tinha trazido para os Estados Unidos. Pegou meio e tentaram, porque falaram, realmente conseguiam comprar o que a gente ia fazer com o disco. A gente não conseguiria fazer isso. Era o programa dele. Mandaram no programa dele, que vem Luísa, inclusive, todas as coisas que ele montaram. Você olha o programa antes e depois, é completamente diferente. Porque com o gravador possibilita ele cortar, né? Ele tem um corte que no disco ele não tinha. Então ele mudou a programação de música. Você vê, ele conta, vem o Jerry Lewis, faz não sei o que, vem o outro. E aí ele é patente dele. Ficou com o dinheiro todo. Montagem de fita. E aí eles fizeram a companhia, a 3M, né? Foi comprado dele, montaram, fizeram uma máfia lá com as fitas e tudo mais. Então, foi nesse momento que montou o tipo de programa que a gente tem na televisão e tudo mais. E aí, agora chega um cara e olha, o cara que escreveu a música do Luísa tem mais de 70 anos, está liberado. Mas o cara que escreveu a letra, que a gente não usa, a gente usa uma letra em português, ele não morreu, mas durou muito tempo. Outros casos, o irmão do Gershwin, o Ira, o Gershwin já estava mais de 70 anos, o Ira Gershwin viveu 100 anos, sei lá. Então, esses que não morreram, o negócio não fica livre. É uma confusão. Então, eles estão juntando tudo isso. Mas o que eles têm de olho não é a música em si, mas é onde foi usado. Né? Parece aquele programa, esse pedacinho. Ele prende. O filme inteiro tem que pagar uma grana para ele soltar aquele filme lá, porque ele tem aquele pedacinho. É o que o permitem, né? Ele tem que pagar para se pôr o filme. Então vai ser no futuro uma briga, claro, que é com conversa você faz. Dinheiro vai dar o jeito. Você tem alguém lá que fala, vai distribuir esse dinheiro, vai onde vai ser? Vai ser para a cultura, vai ser para desenvolvimento de tecnologia? Não vai ser, sei lá, pode ser que seja, não ser positivo. Tem que falar com essa gente. O que a gente vai fazer? O que vai fazer com esse dinheiro? Eu quero ele para fazer tal coisa. E com projeto. Mas tá tudo traçado. A gente tem que se virar nisso aí. Se a gente não bobear. Eu já me sinto um cara mais estranho nesse meio. Eu já não consigo ter felicidade ou alegria em certas coisas. Que eu tenho que me sujeitar para poder fazer um negócio que eu faço, que eu mesmo inventei, ou que sempre fiz. Eu pegava uma pessoa que é amigo meu e tenho que agora fazer via terceiros, quartos e quintos, para chegar no que eu sempre tive. Né?
é um absurdo. Como é que você vê, assim, pensando na música eletroacústica aí, 60 anos, né? O que? 70 anos, né? Eu sou muito com quanto tempo que tem música eletroacústica? Bom, digamos, se a gente pegar aquela 48, né? Então como é que você vê, assim, essa ideia de música eletroacústica clássica? Não é. Essa... Hoje, assim, até no sentido com seus alunos, né? Você vai dar um curso de música eletroacústica, o que você ensina? Música, o aluno sai de lá, ele vai fazer uma música acusmática para tocar em concerto, ou, enfim, quais são os outros lugares onde a gente pode entrar com a ideia da eletroacústica, né? De uma maneira mais aberta. Você vê o cenário hoje? Eu sei. Isso não é fácil, porque como você ouve, nesses últimos 20 anos, por ter desenvolvido o meio acústico, se desenvolveu muito rápido também, é incrível a transformação do que a gente ouve agora, a possibilidade, quanta gente escreve, né? Eu chego, de repente, fui lá em Haia há 4 anos, tocar uma peça minha, essa peça de flauta que a Cássia toca aqui foi escolhida como uma peça didática, ficou tá no arquivo lá, e tocar. E aí eu vejo que possibilidades você tem de fazer, né? Então, existe aquele meio, como você pode usar em multicanais, e como é que você mexe. Eu odeio ouvir minha música em CD normal, ou seja, eu teria que fazer uma versão para isso, para fazer. Eu preferiria ter a possibilidade de aberto, você usar a sua própria... E eu tento fazer isso no arquivo lá também, de que existe uma possibilidade de você deixar o material de modo que você possa usar de uma maneira aberta. É difícil, né? Porque a gente tem muito preconceito de diferentes formas de música. Mas, enfim, a gente está num ponto que ouvir a música em vários lugares é uma coisa muito sofisticada e requer uma pessoa que, para fazer isso, aí pergunta, vale a pena você gastar tanto dinheiro, ter todo esse trabalho para fazer isso? Eu acho que vale, porque é uma incrível isso aí. Agora, quem faz isso é muito pouco. Quem tem paciência de fazer isso, quem tem dinheiro, condições de fazer isso. Quer dizer, não sei, a acusmática, de sentar e ouvir essa música ao redor, é uma experiência única. Mas como é que você pode manter isso? Eu não sei. Você pergunta para qualquer jovem que chegar lá e perguntar, mas não dá para deitar, não dá para fazer uma outra coisa. Bom, mas você deita, você não tem mais para referência, pode deitar assim. Aí você pensa, é outra coisa que a pessoa quer estar lá com todo mundo, uma reunião, né? E uma instalação, um ponto que você está é diferente do outro, não é que todos ouvindo o mesmo ponto. Como falava o Kaga, quando ele chegou lá na Europa e ouviu as primeiras coisas lá que tinha difundidas, falava, mas que tem um trabalho para a gente ter a mesma coisa aqui na ópera, o lugar que senta lá que é importante, só naquele ponto você pode ouvir. Não, isso é uma porcaria, a música com o alto-falante. E esse pensamento eu acho que é importante. Quer dizer, o que você quer fazer com a sua música? Eu li agora, não sei quem falou, alguém está falando que não importa, que o mais importante é você, independente de como a música é tocada, qualidade, esquecer isso. O som que você conseguiu passar lá. É verdade. Tem esses aspectos também que a gente não pode esquecer. Então, eu acho que a gente que tem que dar o que é possível. Né? E é legal, eu acho. Que não é chegar a falar, porque não dá para eu ter uma acusmática, música acusmática. Eu tentei fazer o seguinte também. Eu tentei, e espero que esse projeto ainda vai conseguir construir, mandar regularmente de um para outro instituto
mundo inteiro, Japão, aqui, África, mandar regularmente o trabalho dos alunos. E ele tem que escrever como é que ele quer ser difundido. Né? E aí o cara que recebe entra em contato com ele e faz aquilo no lugar dele. Aí toca e combina com ele como é que ele vai ouvir e documenta isso. E eu acho que com isso você desenvolveria a melhor maneira de você mandar, porque vocês querem um quarteto hoje, um dia lá, a orquestra de Mannheim recebe as partes e tem lá dois instrumentos, fala, isso aqui que é? Clarinete. Não, o oboé. Eu sabia, né? Não, pois o oboé é do clarinete, escreve disco, então essa é standard. Eu acho que isso, eu fiz isso com Bruxelas, né? Com Hohenheim, e funciona bem. Né? Então eu acho que essa comunicação e estudando como é que quando você manda, tem as informações, então seria a melhor forma. Porque você está falando não sobre coisa teórica, mas uma coisa prática. Né? Como é que você vai ensaiar, como é que vai ouvir, como é que vai ser. Né? Isso é possível. E outra, por exemplo, cinema. Cinema tem lá aqueles altos agora, tem aquela, como é que chama, aquele sistema de multidimensões. Não era surround, tem aquele, tem um nome, 3 andares lá, que faz, por exemplo, o surround, custa sei lá quanto, $300 mil para fazer um master, né? Aqueles usam para filme. Mas você pode falar com eles e conseguir fazer música. Eu fiz isso com o estúdio da Dinamarca, né, IDEM, que eles mandaram música eletroacústica para tocar em cinema. Né, e a gente tentou tocar regularmente em cinema. Vem aquilo. Mas só que aí descobri que no cinema tem bombeiro não deixa abrir cabo. Né? Você tem que pegar esse formato. Então eu lá tive que pegar os cabos e deixar. E calcula quanto custa uma sala de concerto. Você tem 1000 lugares. Digamos, tem 3 sessões de cinema, custa R$10 ou $10. $10 por cada entrada. 1000 pessoas, $10, são $10 mil por uma sessão. 3 sessões, $30 mil. Como é que você vai não fazer essa sessão, fazer um ensaio? Né? Como é que você vai te parar? Então, são outras proporções. Eu consegui na segunda-feira, terça-feira, que eles não usavam, a gente pôs lá, mexia nos cabos, mas é difícil. Então, essa seria possível também ter sessões de música acústica regulares pelo mundo inteiro, em cinemas que tem boa acústica. Isso dá para mandar intercâmbio. E a gente pensou também com um filme mudo, podia fazer reação, não junto, né, alternado. Esses são projetos que eu acho interessante e trazem. Agora, só respondendo ao final, para mim, eu posso dar o programa final que tem, que eu acho que esse repertório é fundamental. Então, você tem um certo tempo de aula e que repertório que você vai trabalhar, né? Que peças, que composições para ser criadas, pode ser, mas digamos, se você está falando com peça histórica, que repertório. E ali você desenvolver o seu programa de análise e de teoria. A gente passou de 2 horas. Você quer falar, comentar alguma coisa que você não falou? Tem muita coisa, né? Tem vários projetos, mas eu poderia mandar com arquivo e esse programa de ensino. Também meu trabalho de mestrado. Eu gostaria muito de ter a possibilidade, talvez, achar interessante, de ter uma edição comentada do trabalho e traduzir para o inglês.
E é uma coisa que se poderia pensar, né? Eu poderia fazer sistematicamente as partes, que é mais denso do que parece que a escuta de cada obra, né? Eu tenho a minha análise de cada obra e as peças, né? E não sei, poderia ser feito também em internet. Eu acho que seria interessante. E bancos de dados que é automático como Excel. Existe algum trabalho aqui nessa direção? Especificamente para música acústica? É. Não. Não. Mas a gente está criando no som uma coisa assim, nesse sentido. Tem um projeto. É. Mas quem está? Eu. Então, isso seria interessante. Sim. Você escreveu alguma coisa sobre isso? Sim, mas agora você que é o entrevistado. Então, eu acho que esse é outro aspecto. Eu vou tentar editar essas peças também que eu tenho, que são geradas e curso. Mas eu acho que os estúdios agora com possibilidade de terem... Nós temos o que combinamos. Agora vai estar difícil eu coordenar os 3 modelos de som e a frente de combinação de vários, com certeza, né? É interessante combinar vários sistemas de espacialização ao mesmo tempo, né? Você não ter um sistema só. Porque aí nós vamos inaugurar o nosso instituto. Vai ser eu dei o nome, o Future Lab, que vai ser inaugurado em Viena. E aí uma sala disso. Mas vai ser outra gente que vai levar esse estudo. E aqui, como é que está? Eu gostaria também de ver. Eu queria dar o pause aqui daí. A pausa. Bom, olha, eu acho que com o Parkinson aqui eu teria que dar uma pausa. Não, é pra você também descansar. É. Legal, obrigadíssimo.